Wilson Lima vai a São Paulo receber vacinas contra a Covid-19 e afirma que o estado está preparado para a imunização. Amazonas receberá 50 mil doses da vacina Coronavac doadas pelo governo paulista. O número de casos confirmados de Covid no Amazonas passa de 230 mil. Enem tem abstenção recorde de 51%. Enfermeira paulista é a primeira a tomar Coronavac no Brasil. O Ministério da Saúde começa a distribuição da Coronavac para todo o Brasil nesta segunda-feira. Washington reforça a segurança e mais 2 pessoas são presas. Israel anuncia que vacinará prisioneiros palestinos contra a Covid. Homem é espancado após ser flagrado estuprando criança de 12 anos. Morre homem baleado no Cacau Pireira. Após discussão, marido mata a mulher a tiros de espingarda. O Jornal da Manhã, 72 anos no ar, começa agora. 5h49 em Manaus. Os principais fatos do momento. O que é destaque no dia de hoje? Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa em Alvarães. Poliúna, Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM em Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Rádio Fonte Boa FM. Anamá FM em Anamá. Maraã FM em Maraã. Caboclo FM em Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitária Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tucumaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM Novo Aripuana. Metropolitana Mix em Manacapuru. Web Rádio BDC em Altazes. maripafm.com em São Sebastião do Uatumã. 5h50. Previsão do tempo. É de 67% a probabilidade de chover 15 milímetros, prevê o Climatempo. Chuvas já caem sobre a cidade em áreas isoladas e Manaus amanhece com 25 graus de temperatura e a máxima prevista é de 32 graus Celsius. A umidade do ar é de 82%. Os ventos estão calmos com 7 km/h de velocidade. É segunda-feira, 18 de janeiro. Chegamos aos 18 dias do ano. Faltam 347 para terminar 2021. É dia de Santa Prisca. Esta é a edição 85.060 do Jornal da Manhã. São normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no Militar de Ponta Pelada. 5h51. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, o sonoplasta Hernandes Sampaio. Em Manaus, 20 pessoas foram detidas entre a noite de sábado e madrugada de domingo por descumprirem a ordem que restringe a circulação de pessoas. As forças de segurança pública do Amazonas também apreenderam 14 veículos. Em todo o estado, a circulação nas ruas está restrita, é bom lembrar, entre 19 e 6 horas da manhã. Em uma das ocorrências, 5 indivíduos foram detidos nas proximidades de um bar, na rua Ramos Ferreira. Peregrini, muita gente continua desrespeitando a lei, principalmente na zona leste da cidade. Pois é, Paulo, bom dia. Alguns bairros da cidade, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, continuam aí, Paulo, com bares abertos, né, dentro dos bairros da zona leste da cidade. São bares que ficam até muito abertos até muito mais de 19 horas. A gente vê também a fiscalização da Polícia Militar, da Polícia Civil, vi também uma ação da polícia, do pessoal do 7º Batalhão, né, conversando com o pessoal que estava com mesa de baralho no meio da rua, foram convidados a desfazer a mesa e procurar as suas residências, e isso vem acontecendo muito, Paulo, em todos os bairros da cidade. Pois é, Peregrini, aqui no centro da cidade também, alguns locais, bares abertos e um desrespeito à lei, uma verdadeira afronta. Principalmente, como já falamos aqui na Ramos Ferreira, que várias vezes denunciados por nós. Pois é, infelizmente, né, Paulo, a gente ainda tem que conviver com esse tipo de situação. Parece que esse povo não ouve rádio, não vê televisão, não vê o que está acontecendo aí. Estamos passando aí por momentos tão difíceis, tão tristes, com tantas mortes, e ainda tem gente que desafia a própria vida e põe em risco a vida dos outros. Pois é, e Peregrini, como é que está o transporte coletivo na cidade?
Pois é, Paulo, continua com frota reduzida, né? Essa é a informação que temos, frota reduzida nas garagens de transporte coletivo, ônibus aí que saem, Paulo, devido a essa demora, completamente lotados. Daqui a pouco vamos ter que conviver com isso novamente. Mas a demora do ônibus diminuiu o número de passageiros. Tá. Mas aí, Paulo, diminuiu também a frota, e com isso os ônibus trafegam aí na cidade. Como chega um vídeo aí para o nosso departamento de jornalismo, completamente lotados. Principalmente, nós podemos classificar aqui a linha 088, a 700, a 678 e a do Puraquequara também, Paulo, que tem um espaço de um coletivo para o outro que chega até 2 horas. É bom lembrar, Peregrini, que os postos de combustíveis também devem permanecer fechados entre 19 e 6 horas da manhã. Sim, né? Assim como os demais estabelecimentos de comércio não essenciais, né? E isso vem se cumprindo. A gente tem observado que as grandes redes de supermercados aqui da cidade, Paulo, estão fechando às 17 horas. Pois é, Peregrini, e observando e respeitando também a lei. Aqueles que funcionam durante 24 horas também obedecendo esta regra, não é, Peregrini? Bem obedecendo, Paulo. Nada passa do horário que foi determinado. E alguns, até mesmo para liberarem seus funcionários mais cedo, né? O decreto fala em 19 horas, mas aí o funcionário tem que se deslocar até a sua residência. Por isso, as grandes redes de supermercado, inclusive os que fechavam, aliás, os que não fechavam, né? Ficavam 24 horas abertos, todos eles estão fechando às 17 horas. O homem estava internado após ser baleado em uma confusão lá no Cacau Pereira. Ele morreu, Peregrini? Ele morreu, Paulo Guerra, mas ele foi ferido a facadas. Isso aconteceu no dia de Natal, no último dia 25 de dezembro. Desde então, Paulo, o Sérgio Nascimento Pereira, de 25 anos, estava internado em estado gravíssimo. As facadas que ele recebeu atingiram órgãos vitais. Ele lutava muito contra a vida, mas infelizmente a noite de ontem ele partiu dessa para pior. Mulher discutia com o marido. O que aconteceu com ela, Peregrini? Foi morta com um tiro no olho. O covarde, né, o marido covarde, o Paulo José Aguiar, de 23 anos, está foragido da polícia. A Andriele Bruno Silva, 23 anos, foi a vítima desse triste e covarde crime ocorrido, Paulo Guerra, lá no ramal do Purupuru, na estrada do Careiro Castanho. Foi uma briga do casal e ele terminou atirando na mulher, no olho, Peregrini. Foi, e o motivo, Paulo Guerra, o maldito do ciúme. Foi por isso que ele matou ela, segundo as informações, relatos aí de vizinhos que estavam ouvindo a discussão, que infelizmente terminou em crime. Peregrini, pessoal reclamando aqui, os moradores do Conjunto Eldorado que estão há 5 dias sem água. E uma outra reclamação também dos moradores da Avenida Rio Negro, no Conjunto Atílio Andreasa. Uma árvore caiu, Peregrini, ali, está atravessada no meio da pista, já há pelo menos 10 dias sem que fosse retirada. E a concessionária de energia elétrica também fez poda das árvores também há cerca de 10 dias e disse que um caminhão passaria depois para recolher os galhos que foram cortados. E até hoje isso não aconteceu, Alberto Peregrini. Pois é, Paulo, esperamos que a empresa de energia tome providências o mais rápido possível. Aliás, a empresa de energia em Manaus é recordista em reclamações no PROCON. Muita reclamação, principalmente por contas absurdas. Tem um caso de uma pessoa que nos procurou, Paulo Guerra, da moradora do bairro Grande Vitória, que tem uma conta lá para pagar de R$16 mil. Chegou na empresa para negociar, não houve acordo, não houve negócio, ela teve que entrar no PROCON, Paulo. Fora essas outras aí de árvores que eles podam e deixam os galhos no meio da rua, enporcalhando a cidade. Peregrini, no caso dessa senhora, quantas piscinas ela tem na casa dela? Nenhuma, Paulo Guerra, né? Até porque mora numa área de periferia, né? Como é o bairro Grande Vitória, e ainda assim tem uma conta a pagar de R$16 mil. E agora? A empresa não quer acordo, hein, Paulo? E agora tá tudo difícil, né, Peregrini? Você tratando tudo pelo telefone fica bem mais difícil. Como é difícil tratar as coisas por telefone? Muito difícil. A burocracia é enorme, muitas perguntas, e você termina perdendo a paciência em tratar assuntos por telefone. Diz que para o 0800, aí é que começa a confusão, não é, Peregrini? Aí que começa, Paulo. Você imagina aquele pessoal também dos planos de televisão, né? A Claro, por exemplo. Rapaz, não é fácil não, Paulo.
Peregrino vai voltar daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu na cidade nas últimas horas. Bom trabalho para nós nessa semana. Se Deus quiser, Paulo Guerra, uma boa semana para todos nós, para nossos ouvintes do Jornal da Manhã, com um carinho muito especial aos nossos ouvintes do interior do estado. Muito obrigado pela audiência. Gente do interior aqui de Manaus também, usem máscara, use álcool em gel, que com certeza a vacina está chegando, tudo isso vai passar. Enquanto isso, não pode esquecer da máscara. É contigo, Paulo. 5h59 em Manaus. Quem retransmite o Jornal da Manhã? Rádio Circuito FM, show dos bairros Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, em Altazes. Voz Seis Irmãos, no Porto de São Raimundo. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Voz Amiga, Lago do Libão. Peruri, Josivã, em Peruri. Voz da Assembleia de Deus, no Caldeirão. Voz do Novo Tempo, uma nova história, em São José do Amatari. Rádio Voz de Canutama. Voz da Esperança, em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal em Amundá.web Rádio. Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramo. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuiué. Voz de Ariaú. Big Bom em Iranduba e Comunitária Anhanguera na Foz do Canumã, distrito de Borba. O tempo é instável em Manaus e a temperatura cai para 24 graus. A Zona Leste foi mais uma área da cidade que recebeu sanitização, limpeza e higienização da Prefeitura de Manaus em ação para evitar a proliferação do novo coronavírus na capital. Os trabalhos foram realizados durante todo o domingo e teve o acompanhamento do prefeito Davi Almeida. As equipes da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana iniciaram os trabalhos na Feira do Produtor e na Rua do Fuxico, do Jorge Teixeira. O prefeito Davi Almeida ressaltou que o trabalho não para nem aos domingos. Estou aqui com toda a equipe da Prefeitura, da Secretaria de Limpeza, da Secretaria de Feiras e Mercados. Estamos aqui juntos para fazer uma ação de limpeza e sanitização, higienização na Feira do Produtor e também na Rua do Fuxico. Estamos dando a nossa contribuição como poder público municipal para garantir um bom atendimento à população e assim diminuir a incidência e propagação do vírus da Covid-19. Os serviços foram acompanhados pelo secretário da CEMUSP, Saba Reis, e o secretário municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal, Renato Magalhães. É todo mundo unidos, por isso que nós vamos juntos para vencer a Covid e nós retribuirmos a população pela confiança que ela depositou no Davi, no Rota, para que nós estivéssemos fazendo exatamente isso. Para nós, domingo virou dia normal de trabalho. Quero agradecer aos nossos trabalhadores, que o Davi já os denominou de heróis. Ele é verdadeiramente isso. Eles trabalham todos os dias, de dia, de noite, e nós vamos, se Deus quiser, vencer essas adversidades que nós estamos atravessando. 6h05 em Manaus. O Hospital Hilda Freire, localizado em Iranduba, recebeu neste fim de semana 53 cilindros de oxigênio, doados respectivamente pelo governo do Amazonas, projeto SOS Manaus, Motorhonda da Amazônia e pelo cantor Gustavo Lima. Segundo o diretor interino Marden Barros, o hospital também recebeu da SES 3 ventiladores pulmonares, totalizando 4, com outro equipamento do tipo que já existia na unidade. O prefeito Augusto Ferraz, por sua vez, adquiriu 10 concentradores de oxigênio, 3 dos quais já estão em funcionamento no hospital e outros 7 chegam nesta semana, segundo informou o secretário municipal de saúde, Daniel Barroso. De acordo com a última atualização feita pouco antes das 22 horas de ontem, o hospital de Iranduba estava com 32 internações, 31 pacientes estavam utilizando oxigênio, 12 estavam em estado grave e houve um óbito por Covid no início da noite. A Motorhonda da Amazônia realizou neste domingo a doação de 300 cilindros de oxigênio para o estado do Amazonas, que enfrenta situação crítica de indisponibilidade do insumo em seus hospitais. A carga contendo 3.000 metros cúbicos de oxigênio foi entregue à Central de Medicamentos do Amazonas, que fará a disponibilização imediata aos hospitais e centros de saúde. A Secretaria de Estado de Saúde esclareceu que é falsa a mensagem sobre desvio de doações do Hospital e Pronto Socorro João Lúcio
da Rede Estadual de Saúde. A notícia foi amplamente divulgada neste domingo através das redes sociais. A Secretaria de Saúde alerta a população em geral para evitar o compartilhamento de mensagens e áudios nos quais não há identificação da fonte da informação. Para o secretário executivo de controle interno da Secretaria de Saúde do Estado, Silvio Romano, as notícias falsas conhecidas como fake news estimulam um desserviço à população. Em reunião entre Secretaria de Estado de Saúde, Tribunal de Justiça e órgãos de controle do Amazonas neste domingo, o diretor executivo jurídico da empresa White Martins da América do Sul, Gustavo Costa, reafirmou que é falsa a informação de desabastecimento de oxigênio para os hospitais do Amazonas por falta de pagamento pelo governo do estado. Na reunião, Costa foi categórico e classificou a ação de distribuição de notícias falsas e boatos sobre o assunto como um ato inescrupuloso. Gustavo Costa disse que queria deixar claro que houve um boato amplamente disseminado por pessoas inescrupulosas, no sentido de que a White Martins pretenderia suspender o fornecimento de oxigênio ao estado do Amazonas em função de uma alegada suposta dívida em contas a pagar decorrente do suprimento de oxigênio, e que isso não é verdade. A empresa White Martins passa por dificuldades de manter o abastecimento de oxigênio para o estado após o expressivo aumento da demanda pelo produto nos últimos 15 dias, com o crescimento do número de internações. A declaração ocorreu na manhã de ontem, na conferência com os órgãos de controle, em que a CESA apresentou o panorama de ações para manter a regularidade do abastecimento de oxigênio nas unidades de saúde do interior do Amazonas. O governo do Amazonas recebeu neste domingo 7 usinas de oxigênio requisitadas ao governo federal a fim de contribuir para a geração de oxigênio a uma parte dos hospitais estaduais. A requisição está assegurada tanto na Constituição Federal quanto na Lei número 8080/90, a Lei do SUS. A previsão é de que as usinas comecem a operar nesta semana. Inicialmente, 2 usinas vão abastecer a enfermaria de campanha do Hospital Delfina Aziz. 3 usinas vão atender os hospitais Platão Araújo, Francisca Mendes e Instituto de Saúde da Criança do Amazonas, o ICAM. Outras 2 usinas restantes serão destinadas a outros hospitais a serem definidos. A Procuradoria-Geral da República abriu uma apuração preliminar para analisar a conduta do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no enfrentamento da pandemia da Covid-19 do Amazonas, especialmente sobre a falta de oxigênio que vitimou pessoas e agravou a crise local. A PGR quer saber se o ministro foi informado com antecedência sobre os problemas para o fornecimento de oxigênio aqui no estado. Crianças com menos de 1 ano representam o maior número de vítimas fatais da Covid-19 em 2020, ficando atrás apenas de pessoas acima de 60 anos. Foi o que pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas observaram sobre as letalidades da doença em diferentes faixas etárias. O estudo comprova o colapso que Manaus vive nos últimos dias. 6h10 em Manaus. Mais 15 pacientes com Covid-19 que estavam internados em hospitais de Manaus foram transferidos para João Pessoa, na Paraíba, na tarde deste domingo. A Paraíba é o 3º estado, além do Distrito Federal, a receber os doentes após a falta de oxigênio nos principais hospitais da capital amazonense. Com o embarque deste domingo, o número total de pessoas transferidas para outros estados chega a 52, por 91. Com mais 68 óbitos provocados pela doença. No total, 47 mortes ocorreram nas últimas 24 horas e 21 falecimentos foram registrados em dias anteriores, mas confirmados somente agora. A Prefeitura de Manaus informou que um total de 184 sepultamentos foi registrado nos cemitérios da capital neste domingo. Wilson Lima vai a São Paulo receber vacinas contra a Covid e afirma que o estado está preparado para a imunização. Serão 50 mil doses doadas pelo governo paulista.
O governador Wilson Lima embarcou na tarde de ontem para Guarulhos, em São Paulo, onde receberá os lotes da vacina contra a Covid-19 destinados ao Amazonas no centro de distribuição do Ministério da Saúde. A vacinação começa nesta semana em todo o Brasil. O governo do Amazonas possui contêineres refrigerados para armazenagem das vacinas e cerca de 440 mil seringas e agulhas em estoque, além de outras 1.500.000 seringas e agulhas que foram adquiridas e serão entregues pelo fornecedor até o dia 25 deste mês. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou neste domingo que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa autorizou por unanimidade o uso emergencial das vacinas Coronavac e da Universidade de Oxford contra a Covid-19. O governador Wilson Lima classificou como emblemático este momento para o Amazonas. Esse é um momento importante para o Brasil e um momento emblemático para o Amazonas, principalmente nesse momento em que nós somos fortemente atingidos pela Covid-19. Wilson Lima afirmou que o governo do estado possui estrutura preparada para a imunização. Assim também como as prefeituras do interior e aqui da capital, nós já estamos com a nossa rede de frios preparada. Assim que as vacinas desembarcarem aqui no estado do Amazonas, elas já serão distribuídas para os municípios para que essa vacinação comece com a maior brevidade possível. Além das vacinas distribuídas pelo governo federal, o Amazonas vai receber 50 mil doses da Coronavac enviadas pelo governo de São Paulo. Assim como o plano de imunização, o governo do estado intensificou os trabalhos de reestruturação da rede estadual de saúde para o enfrentamento à Covid-19. Wilson Lima destacou o trabalho gerido pelas equipes de saúde e pelo Comitê de Resposta Rápida Enfrentamento da Covid-19, composto pelos governos estadual, federal e municipal, para o aumento da oferta de leitos e no abastecimento de oxigênio nas unidades. O governo do estado triplicou a sua rede hospitalar, só nos últimos 2 meses foram mais de 700 leitos. Trabalhamos para não deixar ninguém na frente dos hospitais. E nos últimos dias nós tivemos uma subida muito alta dos números, resultado de uma variante que, de acordo com os especialistas, tem um poder muito grande de transmissão. Nós tivemos um problema com o abastecimento de oxigênio, porque a empresa não tinha a capacidade de fornecer a quantidade em que nós necessitávamos, e aí nós fizemos um esforço conjunto junto ao governo federal, a iniciativa privada e outros atores para que a gente pudesse estabilizar o nosso sistema. O governador também disse que nesta semana o estado deverá receber mais um apoio humanitário de abastecimento de oxigênio. Tem uma que deve chegar até terça-feira, vindo do distrito de Bolívar, na Venezuela. É uma doação que está sendo feita pelo governador desse estado, e isso vai nos ajudar significativamente para que haja essa estabilidade na nossa rede hospitalar, tanto na capital quanto no interior. 6h15 em Manaus. Polícia. Peregrino, é uma reclamação aqui dos moradores do bairro de São Raimundo e faz uma indagação, não vou identificá-lo. Por que as igrejas estão fechadas e as casas de Umbanda não estão, Peregrino? Pois é, Paulo Guerra, não são todas não, né? Mas algumas aí estão abertas ainda. Não sei se o decreto chega até eles e tal, Paulo, mas algumas estão abertas sim, mas eles tomam muito cuidado, né? Inclusive uma que eu frequentei na semana passada, Paulo Guerra, Batuque era bom, mas estava todo mundo de máscara e tinha álcool em gel na entrada. Pois é, você já infringiu a lei porque tem que ficar fechado, né, Peregrino? E você foi lá em São Jorge, não é? Pois é, Paulo, lá na Rua da Cachoeira. Sexta-feira lá o negócio é bom. Mas agora tá parado, Paulo, viu? Foi uma reunião só com o Clã. Pois é, você se divide entre esse terreiro de Umbanda, Peregrino, e as missas das terças-feiras aqui em Aparecida. É verdade, Paulo Guerra, né? Nesse tempo de pandemia, do jeito que as coisas estão aí, Paulo Guerra, mundo afora, eu estou bastante eclético, viu? Peregrino, e o tempo como é que está onde você se encontra?
Paulo, nós estamos nesse momento, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, aqui nas proximidades da garagem da Global. Paulo, no primeiro momento em que nós conversávamos, não caía, não tinha chuva. Agora nós temos uma chuva torrencial, muito forte realmente, Paulo, a chuva nesse momento aqui na área de toda a zona leste de Manaus. A gente dá uma observada aqui dessa área aqui que é a mais alta, Paulo, dá pra gente enxergar vários bairros da zona leste de Manaus quando a gente passa em cima do viaduto aqui da zona leste de Manaus, e deu para observar, Paulo, que a área do Puraquequara, a área do bairro Colônia Antônio Aleixo, Grande Vitória, Nova Vitória, Zumbi dos Palmares, São José 3, Cidade do Leste, todos esses bairros, Paulo, nesse momento esses bairros estão aí com uma chuva, mas daquela bem forte mesmo. Peregrine, 2 homens foram presos ontem suspeitos de assalto a uma distribuidora de bebidas no bairro do Parque 10. O que aconteceu depois, Peregrine? Daí, Paulo Guerra, eles meteram o carro, sentaram-lhe o carro, empurraram o carro, Paulo Guerra, um carro bom, um Fiat Strada, Paulo, desses novos, bateram na parede de um posto de gasolina, Paulo, eles, como a gente fala aqui no popular, bateram e vararam a parede, Paulo. O carro ficou completamente destruído, a polícia chegou junto e conseguiu prender os 2 bandidos. Com eles lá no carro, Paulo, tinha dinheiro e celulares aí, que é fruto do roubo que eles estavam fazendo na cidade, e o caso foi registrado lá no primeiro DIP, na Duque de Caxias, na Praça 14. Pois é, um revólver calibre 38, um simulacro de arma de fogo, vários celulares e parte da grana que havia sido roubada do estabelecimento, hein, Peregrino? Ainda bem que foram presos. Ainda bem, Paulo, isso que estava com revólver calibre 38, um era um revólver que não era de verdade, é o simulacro, né? É um revólver fake, e o outro não, o outro era um revólver de verdade, um revólver calibre 38. O homem estava nu. Um homem de 48 anos foi preso neste domingo por suspeita de ter estuprado uma criança de 12 anos na rua C, no bairro Castanheira, na zona leste, Peregrine. Pois é, Paulo, né? Um bandido da mais alta periculosidade, um safado, né, Paulo Guerra? Que estava aí estuprando um rapaz, um garoto de apenas 3 anos de idade, um vagabundo desse com 48 anos, Paulo, acabou sendo preso aí pela polícia graças a informações de que, né, ele o homem é marido da avó da vítima, né? A avó, a velha, foi arranjar um cara, botou dentro de casa, e o que aconteceu? Ele acabou sendo estuprando aí a menina. Pois é, a garota de 12 anos de idade, ele foi espancado, né, Peregrino, pelas tias da criança, até a chegada da polícia. Ainda bem, Paulo, que ele pegou essa pisa, e se a polícia não chega logo, ele ia partir dessa para pior. A vovó também tem que ser responsabilizada em relação a esse crime. Pois é, pega esse tipo de gente e coloca dentro de casa. O suspeito foi levado para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. O que vai acontecer agora, Peregrini? Tem audiência de custódia, daí ou ele não? vai ser levado para a delegacia, vai passar por audiência de custódia e com certeza, Paulo, mesmo na audiência de custódia, esse tipo de crime não tem perdão não. Vai para a cadeia e lá ele deve pagar pelo que fez, Paulo. Há informações de que chove em quase toda a cidade Peregrine, dentro da previsão da meteorologia, de apenas 15 milímetros hoje. Pois é, tá chovendo bastante, e a gente pode observar também, Paulo, que ainda bem, a chuva é forte sim, mas não está sendo acompanhada daqueles ventos fortes que geralmente acontecem quando tem uma chuva nesse volume. A velocidade do vento está tranquila, a gente começa a observar por aqui também as árvores, Paulo, e não está daquele jeito não. A velocidade do vento Peregrine é de 7 km/h. E o que mais aconteceu nas últimas horas, Alberto? Sim, Paulo, vamos às notícias de polícia, dando continuidade ao nosso noticiário policial, depois de bater essa bola com Paulo Guerra, esse ping-pong, era bola pra lá, era bola pra cá, rapaz, como é bom, bater bola com Paulo Guerra. Então vamos aos fatos. Pronto, socorro, 28 de agosto. Um homem deu entrada vítima de agressão física, ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. As informações dão conta de que ele estava se metendo a besta lá no bairro de Cachoeirinha e acabou levando uma pisa e deu entrada no 28 de agosto. Nem bola pra ele, meu irmão. Pega o beco daqui, que teu negócio aqui não só essa batidinha aí, vai pra casa. E de lá, Paulo, fizeram apenas alguns exames deles e o mandaram pra casa. Pronto, socorro, Platão Araújo. Bala!
vítima de bala. Um homem deu uma entrada no pronto-socorro João Lúcio, vítima de bombons da morte. Ele recebeu um bombom da morte no abdômen, uma bala de revólver calibre 38. Foi rapidamente e muito bem atendido pelos anjos da vida, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem que salvaram a vida desse homem. Aliás, todos os anjos da vida de Manaus, recebam o nosso bom dia. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem que estão aí virando praticamente, né, Paulo, de um plantão para o outro, a fim de salvar vidas. Obrigado, gente, muito obrigado aí aos profissionais de saúde de Manaus, do pronto-socorro João Lúcio, do pronto-socorro Platão Araújo, do pronto-socorro 28 de agosto e demais unidades de saúde da cidade, esquecendo do Delfim Navis. Valeu, anjos da vida! Vamos lá, Paulo Guerra! Pronto-socorro Platão Araújo! O homem deu entrada vítima de agressão física. Ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés, rabo de arraia e uma pedrada na cabeça. Tudo isso aconteceu no bairro Zumbi dos Palmares. O pacato Zumbi dos Palmares ontem conviveu com essa violência. O homem pegando uma pisa e deu entrada no pronto-socorro. Não se sabe ainda o motivo da agressão. Muitos acreditam que tem a ver com triângulo amoroso. Aliás, segundo as informações, esse homem voltou em casa, ele esqueceu o celular. Homem que esquece o celular é porque está desconfiado da esposa. Tem uns aí que esquece 3 vezes por semana. Esse daí que apanhou, Paulo, ele foi buscar o celular em casa e encontrou o namorado da mulher dele. O namorado da mulher dele ainda deu-lhe uma pisa no marido enciumado. Você que esqueceu o celular, deixa lá na casa mesmo, vai buscar não. Senão você pode encontrar o pé de pano na área. Abre o olho, fato deu-se no bairro de Santo Antônio. Tem pouco lá no Santo Antônio. E esse daí foi mais um que pegou uma pisa do namorado da mulher. Há quem diga que tem outros aí que estão para apanhar também no mesmo bairro. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Polícia Militar, Polícia Civil nas ruas. E o que se vê, Paulo Guerra, é uma grande movimentação, é blitz na rua. Secretário de Segurança, o secretário de Segurança, Coronel Bonatti, está nas ruas. Ele mesmo, pessoalmente, está, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, comandando as ocorrências, comandando aí as operações na cidade. Rapaz, ainda falando de 28 de agosto, em meio a tantas, Paulo Guerra, tantas ocorrências, tanta tristeza, não apareceu um negócio de uma rainha lá, rapaz? Eu posso entrar como influência digital? Não. Como rainha do Peladão? Também não. Pega o beco daqui! Pega o beco! Mas, rapaz, eu posso entrar como rainha? Tô dizendo, rapaz. A rainha vai comprar peixe que pode, rapaz. A rainha que entra, tô dizendo. Tem mais polícia não. Quer dizer, tem. Botaram ela pra fora de lá. A polícia colocou ela pra fora de lá. Ela tava aí restringindo, né? Com esse negócio de restrição, ela não tava obedecendo o decreto não, né? Então ela foi lá e seguraram e mandaram ela embora do 28 de agosto. A rainha! Mas rapaz, eu vou te contar. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas da cidade. Paulo Guerra, ouvindo o Jornal da Manhã, repórter Josimar Antunes, né, de aí um dos principais portais da cidade, está aqui comigo se abrigando da chuva e ouvindo o Jornal da Manhã. Daí, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Agora é a hora das notícias do IML. Acidente de trânsito na cidade de Parintins. Foi lá em Parintins.
um acidente grave envolvendo uma moto e um carro, um Honda Civic. O Honda Civic, segundo a informação de testemunhas, foi quem provocou o acidente, foi quem deu-lhe uma lapada na moto. O rapaz da moto acabou ficando gravemente ferido e acabou não resistindo aos ferimentos. Depois de bater, depois de atropelar, de passar por cima do motoqueiro, o condutor do Honda Civic tentou fugir e foi com o carro. Como é que foge na ilha, meu irmão? Como é que foge? Daí Paulo Guerra, ele escondeu o carro num sítio, mas a polícia aí encontrou o carro e já está sendo providenciadas todas os procedimentos cabíveis para tentar prender esse homem que atropelou e matou uma pessoa lá no município de Parintins. Olha, ainda muita gente via aquela cena triste no asfalto e se lamentava. Olha ainda, já modo, ele partiu, ele morreu. Muita gente estava se lamentando, tadinhozinho dele. Sérgio Nascimento Pereira, de 25 anos, foi barbaramente esfaqueado, foi barbaramente furado a faca. Isso aconteceu no dia 25 de dezembro. Muitos estavam comemorando a noite de Natal. Amigo oculto, aquele peru sofrido de 3 ou 4 quilos para dividir com mais de 30, 25 pessoas, um olhando para a cara do outro com a melhor roupa, sentado no sofá esperando da meia-noite. Foi nessa situação, foi nesse clima. Sérgio acabou sendo furado a faca. Desde então ele estava internado no pronto-socorro 28 de agosto. Estava lutando contra a morte. Foi um verdadeiro duelo. Entretanto, o espadachim da morte acabou levando a melhor. E a vítima partiu na noite de ontem. Ele é um bandido cruel, safado, ordinário. Bandidão! Mário Paulo José Aguiar. Paulo José Aguiar, melhor dizendo. O nome do bandido. Aqui a gente perde até a paciência que nem lê direito. Paulo José Aguiar, esse é bandido, esse é safado, esse não vale nada, dominado pelo maldito do ciúme, com ciúme da mulher, lá no ramal do Purupuru, lá no Careiro, ele resolveu matar a esposa, matar uma jovem de apenas 23 anos de idade, Adriele Bruno Silva, de 23 anos, dominado pelo maldito do ciúme, ele armou-se com uma espingarda, mirou no olho da esposa, a queima-roupa e deu-lhe, disparou um balaço no olho da vítima. Infelizmente, a Adriele acabou morrendo. O bandido está foragido. Se você conhece, se você ouviu falar no Paulo José Aguiar, o Paulo José Aguiar é bandido da pior espécie. Dizem que lá na comunidade é metido a valente. Bota pra cima, meu irmão. Paulo José Aguiar. Paulo José Aguiar. Diz Pelegrini, não fala o nome dele, que ele é perigo. Como é que não fala? O nome dele é Paulo José Aguiar. Tem 25 anos, é bandido, é assassino, é covarde, é muito valente quando a parada é com mulher. E daí acabou matando a própria companheira. Tomara que esse peão apodreça na cadeia. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 57, que chegou mais um, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Chegou mais um. Ele foi barbaramente agredido enquanto estava dormindo nessa madrugada. A esposa da vítima, a esposa desse homem, foi mexer no celular. Foi mexer no celular dele e descobriu que ele tem um relacionamento amoroso com uma outra mulher. A mulher dele tem 47 anos de idade e a mulher que ele arrumou tem apenas 22. Trata-se de um covarde, trata-se de um homem infiel, trata-se de um homem que merece sim ser castigado por ter uma amante. É muito triste um homem que é casado, um homem que arranja outra mulher.
Isso é terrível. Isso não deve acontecer. Eu digo a todos que quando isso acontece, Paulo Guerra e ouvinte, é coisa de Satanás. É contigo, poderoso Paulo Guerra. Esportes. A Conmebol divulgou neste domingo que o árbitro da final da Libertadores entre Palmeiras e Santos, marcada para o dia 30 de janeiro no Maracanã, será o argentino Patrício Lostó. Os assistentes do mesmo país serão Ezequiel Brailovski e Diego Bonfá. O árbitro de vídeo será o compatriota Mauro Viliano. Nas semifinais, Palmeiras e Santos eliminaram os rivais argentinos River Plate e Boca Juniors, respectivamente. O jogo único no Maracanã será às 17 horas pelo horário de Brasília do dia 30 de janeiro. Alain Mineiro é o craque do time, mas Emanuel Biancucci foi o herói relâmpago do acesso. O meia argentino, primo de Lionel Messi, substituiu o camisa 10 no decorrer do segundo tempo. Ficou apenas 6 minutos em campo, mas fez o gol da vitória por 1-0 sobre o Ituano, resultado que garantiu a volta do Vila Nova para a Série B. O Atlético Mineiro foi superior do início ao fim e venceu o Atlético Goianiense neste domingo no Mineirão por 3-1. O resultado fez o Galo, que tem um jogo a menos, diminuir para 4 pontos a distância para o líder São Paulo no Brasileirão. Sem dificuldade, o Internacional venceu o Fortaleza por 4-2 ontem à noite em casa, somou 56 pontos e colou no líder São Paulo, que tem 57. As duas equipes já têm 30 jogos na Série A do Brasileirão. Resultado, por outro lado, deixa ainda mais preocupado o torcedor do Fortaleza, que vê o time estacionado com 32 pontos na tabela, sem vencer a 8 rodadas. Outros 3 jogos complementaram a rodada deste domingo pelo Brasileirão. O Ceará, jogando em casa, perdeu para o Bragantino 2-1. O São Paulo empatou em 1-1 com o Atlético Paranaense e o Santos fez 2-1 no Botafogo. Na Série B, Ponte Preta 2, Náutico 0 e Vitória e Chapecoense não saíram do 0-0. 2 jogos hoje pelo Campeonato Brasileiro. 19 horas tem Palmeiras e Corinthians, jogo da 28ª rodada. Mais tarde, às 20 horas, tem Goiás e Flamengo, o jogo da 30ª rodada. 6 anos depois, o Atlético de Bilbao voltou a vencer o Barcelona numa final de Supercopa da Espanha e conquistou seu terceiro título do torneio. Neste domingo, em Sevilha, o time do País Basco perdia até os 43 minutos do segundo tempo, mas buscou o empate, levou o jogo para a prorrogação e venceu por 3-2. Últimas notícias. Começa nesta segunda-feira o pagamento do Bolsa Família para beneficiários com número de identificação social NIS de final 1. Em janeiro, o pagamento vai até o dia 29. O Bolsa Família paga mais de 14 milhões de famílias inscritas. E a Caixa também libera nesta segunda-feira saques e transferências das últimas parcelas do auxílio emergencial para aniversariantes de agosto que não são do Bolsa Família. Os beneficiários já haviam recebido os 2 últimos depósitos no aplicativo Caixa Tem, nos dias 4 e 20 de dezembro. Este domingo tivemos o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou neste domingo que a realização da prova em meio à pandemia foi algo vitorioso. Mas o índice de abstenção ficou em 51,5%. O tema da redação foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. O presidente do INEP, Alexandre Lopes, ressaltou que a aplicação foi tranquila do ponto de vista da saúde sanitária. Questionado sobre os candidatos barrados nas salas de prova porque estavam com lotação acima de 50%, o presidente do INEP afirmou que os casos ocorreram em 11 dos mais de 14.447 locais de prova. Um pernambucano de 17 anos foi o único nordestino aprovado no ciclo de administração mais competitivo de toda a história da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. João Vitor Arruda, que é natural do Recife, está entre os 747 estudantes admitidos no mundo em um certame que teve 10 mil inscritos. No Brasil, apenas outros 2 jovens também foram aceitos, um de São Paulo e outro do Distrito Federal. Cerca de 100 pessoas participaram na tarde de ontem de um ato pró-impeachment do presidente Jair Bolsonaro e pela vacina contra a Covid-19 na Praça dos Três Poderes, em Brasília, em frente ao Palácio do Planalto. O ato Impeachment na Rua foi organizado por um movimento suprapartidário e consistiu numa performance artística em que uma pessoa vestida de morte, carregando uma foice nas mãos, ia matando
outros participantes do protesto. 6h44. PIB da China cresce 12,3% em 2020 e tem desempenho mais fraco em 44 anos. O país foi o primeiro a impor restrições após identificar o surto de coronavírus na cidade de Wuhan e também foi o primeiro a retomar sua atividade econômica após controlar o contágio. O principal opositor russo, Alexei Navalny, foi preso pela polícia ao chegar neste domingo no aeroporto de Sheremetyevo, em Moscou, onde se preparava para passar pelo controle de passaportes, constataram jornalistas da Associated Press no local. Os serviços prisionais russos confirmaram em comunicado a prisão de Navalny, de 44 anos, que continuará detido até a decisão do tribunal sobre seu caso. A Organização Mundial de Saúde, OMS, informou que os casos de Covid-19 na África ultrapassaram os 3 milhões e os números diários são superiores aos do pico da primeira onda. O continente também está lidando com novas vertentes e variantes do vírus. Segundo a OMS, medidas de saúde pública são cada vez mais críticas para evitar um aumento descontrolado de infecções que podem levar os hospitais ao colapso. 2 juízas do Tribunal Supremo do Afeganistão foram assassinadas por homens armados quando se dirigiam ao seu trabalho no centro de Cabul, capital do país, que sofre uma onda de assassinatos, anunciou a polícia. Washington DC teve um domingo ensolarado, frio e tranquilo, enquanto estava em andamento a gigantesca operação de segurança comparada a um país em guerra às vésperas da cerimônia de posse do presidente eleito Joe Biden, que acontece na quarta-feira, dia 20, 2 semanas após uma multidão pró-Trump ter invadido o Capitólio. Como medida de precaução para atos de violência no dia da posse, a cidade e as capitais americanas estão recebendo 25 mil membros da Guarda Nacional, um número maior que as tropas americanas somadas no Afeganistão, Iraque e Síria juntas. A calma do final de semana foi interrompida apenas por prisões em postos de controle de segurança montados para a cerimônia na capital americana. Na manhã de ontem, um homem de 22 anos carregando uma arma de fogo, 3 pentes de alta capacidade e 37 cartuchos de munição não registrados foi preso perto do Capitólio. Uma mulher identificada como Linda McGovern, de 63 anos, de Stratford, Connecticut, que alegava ser policial e funcionária do gabinete presidencial, foi detida em um posto de controle de posse, de acordo com a polícia do Capitólio. O Fundo Russo de Investimento Direto informou que irá enviar em breve à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, dados adicionais sobre a Sputnik para buscar a aprovação do uso emergencial da vacina russa contra a Covid aqui no Brasil. Em nota, o Fundo Russo disse que solicitações de informações de dados adicionais por parte dos reguladores são um procedimento padrão e não significam que uma oferta de registro foi rejeitada. O Brasil registrou 518 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 209.868 óbitos desde o começo da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 961. A variação foi de mais 36% em comparação à média de 14 dias atrás, indicando tendência de crescimento nos óbitos pela doença. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou neste domingo por unanimidade o uso emergencial das vacinas Coronavac e da Universidade de Oxford contra a Covid-19. A reunião que discutiu o tema durou cerca de 5 horas. Governadores de diferentes estados trabalharam até a tarde e noite de ontem para convencer o ministro Pazuello e sua equipe a antecipar a data nacional de vacinação para esta terça-feira. A informação foi confirmada nesta segunda-feira pelo governador do Piauí, Wellington Dias, que disse que o pedido para antecipar a vacinação será o ponto principal do encontro do Fórum de Governadores do Brasil com o ministro da Saúde nesta manhã em Guarulhos. As autoridades penitenciárias israelenses anunciaram que começaram a vacinar todos os seus prisioneiros contra a Covid-19, incluindo os palestinos. A decisão ocorre após vários pedidos da Justiça de ONGs e das autoridades palestinas. O ministro israelense de Segurança Pública, Amir Ohana, sugeriu recentemente que os prisioneiros não fossem vacinados, apesar do lançamento da campanha de vacinação em todo o país. Uma medida que o procurador-geral Avichai Mandelblit
chamou de ilegal, segundo a imprensa local. A enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, foi a primeira pessoa a ser vacinada contra o novo coronavírus aqui no Brasil. A profissional de saúde da unidade de terapia intensiva no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo, foi vacinada neste domingo durante pronunciamento do governador do estado, João Dória, do PSDB, no Hospital das Clínicas, na capital paulista. Em coletivas quase simultâneas, Dória e Pazuello protagonizaram uma troca de farpas entre os governos federal e estadual. Em resposta ao início da vacinação em São Paulo neste domingo, o ministro Pazuello afirmou que a aplicação da primeira dose no estado está em desacordo com a lei, por começar antes do início do Plano Nacional de Vacinação previsto para a próxima quarta-feira. Dória disse que é inacreditável uma situação como essa no Brasil. Aqui lutamos pela vida. E Brasília luta pelo quê? Indagou. O Ministério da Saúde iniciou nesta segunda-feira o processo de distribuição das quase 6 milhões de doses da Coronavac, vacina do Instituto Butantan, feita em parceria com o laboratório chinês Sinovac, para todos os estados e o Distrito Federal. As caixas já estão no Departamento de Logística da Saúde em São Paulo, segundo nota divulgada pela pasta. A distribuição das vacinas será feita com aviões da Força Aérea Brasileira e caminhões com áreas de carga refrigeradas. As companhias aéreas Azul, Gol, Latam e Voipass também farão o transporte gratuito das caixas de vacinas para todos os estados que necessitem de transporte aéreo. Depois que o governo federal entregar as vacinas aos estados, os governos estaduais irão se encarregar de levar as vacinas até os municípios em parceria com o Ministério da Defesa. Os primeiros voos saíram de São Paulo primeiramente para o Distrito Federal e para as capitais de 10 estados: Acre, Amapá, Amazonas, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Piauí, Rondônia, Roraima e Santa Catarina. O Amazonas receberá 69.880 doses da vacina. 6h51. Destaques de capa dos principais jornais do país nessa segunda-feira. O Globo, Rio de Janeiro. Primeira a receber vacina no Brasil é a enfermeira do Hospital Emílio Ribas, em São Paulo. Folha de São Paulo. Dória tem maior vitória sobre Bolsonaro, humilhado até pela Anvisa. O Estado de São Paulo. Contrariando Bolsonaro, diretores da Anvisa refutam remédios ineficazes e defendem a ciência. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Placar do impeachment de Bolsonaro ganha força. 148 deputados se posicionaram. Valor econômico. Governo do Amazonas mantém toque de recolher. Ministério Público investiga mortes por falta de oxigênio. Estado de Minas. Ciro Gomes critica negacionismo assassino de Bolsonaro e exalta a ciência. Jornal do Comércio no Recife. Policiais militares são presos com fuzis e pistolas em Jaboatão dos Guararapes. Fortaleza, Diário do Nordeste. Casal e estudante que iriam passar férias em Sobral desaparecem na Bahia. Porto Alegre, 0 hora. Enem 2020 tem abstenção recorde de 51,5% e ministro culpa medos de contaminação. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. Sonoplastia de rádio Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Se chega a informação, Eduardo, de que a vacinação foi já programada para esta terça-feira. Então foi adiantado. Nota de falecimento. Faleceu na tarde deste domingo o professor José Eduardo do Nascimento Gomes. Seu sepultamento ocorrerá às 10 horas da manhã de hoje no cemitério Recanto da Paz. A Rádio Difusora do Amazonas noticiou com profundo pesar o falecimento do professor José Eduardo do Nascimento Gomes.